Então vamos dar início à continuidade do nosso mini curso. Desde já te parabenizo por estar aqui comigo. Te convido a ficar até o final, curtir o vídeo, comentar logo aqui embaixo, porque assim o YouTube vai entender que o conteúdo aqui do canal é relevante, que pessoas estão buscando, que estou levando conhecimento para várias pessoas, para vários auxiliares. E então ele vai recomendar o vídeo e vai entregar esse vídeo para mais pessoas. Então, para você que quer colaborar pela manutenção do meu trabalho aqui, do nosso projeto de levar conhecimento para as carreiras auxiliares, segue todo esse passo a passo. Você vai curtir o vídeo, você vai comentar logo abaixo o teu questionamento, é através daqui que eu vou contabilizar se você realmente assistiu toda a aula e se você realmente está participando, está em busca de um conhecimento diferenciado para você. Para quem não me conhece ainda, quem está chegando aqui pela primeira vez, ou quem está conhecendo o canal, eu sou a professora Maria Soares, tenho esse projeto aqui do nosso canal que chama Esforçar, Instituto de Formação Saber Auxiliar, onde eu levo conhecimento totalmente gratuito, conhecimento de qualidade, conhecimento atual para as carreiras auxiliares. E desde já te convido também, se você se interessou pelo assunto, se você gostou, achou ele relevante, compartilha com outras pessoas que você acha que esse conhecimento vai ser engrandecedor. Então hoje aqui eu vou falar especificamente sobre a biossegurança em ambiente hospitalar. Então, é um conhecimento mais atual, devido à pandemia que a gente vem passando, né, nos últimos meses. Já são 6 meses em que o nosso sistema hospitalar ele está inchado. O nosso sistema hospitalar ele foi totalmente redimensionado em relação à biossegurança, para que todos os profissionais eles olhassem para esse mundo diferente, porque a maioria dos profissionais deixavam o seu EPI, que é o equipamento de proteção individual, e os EPCs, equipamentos de proteção coletivos, totalmente jogados, totalmente esquecidos. E infelizmente muitos profissionais se contaminaram e ainda se contaminam ao retirar o EPI, porque não dão a atenção necessária. Muitos profissionais se contaminam no ambiente de trabalho. Então aqui a gente vai dar uma passada geral para que o nosso conhecimento ele possa ser maior. Então aqui, igual eu comentei, a gente vai falar especificamente da biossegurança em área de gesso hospitalar, imobilização e gesso hospitalar. Para quem quer seguir essa carreira ou para quem já é auxiliar de gesso, aqui no canal eu tenho um vídeo, se você não viu ainda, eu tenho um vídeo comentando sobre em que locais esse profissional vai atuar, como que ele atua, de que forma que ele vai entrar nesse mercado de trabalho. Então, para você que se identifica, dá uma passadinha lá na playlist, dá uma olhadinha e quem sabe você se encanta, né, com essa área. Eu mesmo sou completamente encantada, completamente apaixonada, é uma área muito boa, é uma área para quem quer seguir carreira da assistência, é uma área que traz bastante retorno e é uma área que você aprende bastante. Então, quem está meio perdido aí ainda, de repente você que é técnico de enfermagem ou até está concluindo seu ensino médio agora, ou concluiu seu ensino médio e ainda não se situou, não sabe ainda em que área hospitalar entrar,
eu te aconselho a seguir essa área. É uma área muito boa, é uma área que tem um retorno bom, a remuneração é maior do que dos técnicos, principalmente os técnicos de enfermagem, e tem a questão do concurso público. De tempos em tempos abre concurso público nessa área, em vários hospitais públicos, e tem também a área privada, né, que é bastante vasta, que você pode estar atuando. Então vamos seguindo aqui. Peço para que, se você tiver dúvida, você coloca no comentário aqui abaixo, que eu vou te responder em breve. Aqui eu costumo ser bastante rápida na resposta dos comentários. O que é que a gente vai aprender aqui hoje, nessa aula, vamos dizer assim, para que você possa se inserir, se adequar nessa parte tão importante que é a biossegurança. No caso aqui a gente está falando primeiramente do ambiente hospitalar, e para quem for dar continuidade ao mini curso, vou deixar aqui no link, no primeiro comentário, a inscrição para a turma 2, tá? Você que vai se interessar em dar continuidade a esse mini curso, vou abrir a turma 2, nesse momento estamos com a turma 1, e para você que quer ter esse conhecimento maior, é um curso totalmente gratuito. Vou deixar a inscrição aqui no link para que eu possa te direcionar a área de inscrição, tudo bem? Então, o que a gente vai analisar aqui? A gente vai ver a definição de biossegurança, que é uma definição pequena e que geralmente em uma palavra a gente consegue definir tranquilo, uma no máximo duas. Análise de risco. Essa análise de risco a gente vai dividir em 5 partes, o conjunto de riscos que formam toda a biossegurança. E a gente vai estar trabalhando também com a nossa simbologia, que é muito importante. A simbologia ela vai fazer parte do equipamento de proteção coletiva. Coletivo, equipamento de proteção coletivo. Então é muito importante a gente começar a entender sobre os símbolos. E dessa maneira, quando a gente tem contato com esses símbolos no ambiente hospitalar ou no seu ambiente de trabalho, a gente consegue identificar um ambiente perigoso, que você não pode entrar, que aquele produto ele é tóxico, que aquele produto ele é explosivo. Então tudo isso você vai conseguir identificar através da simbologia. A gente tem o conceito da nossa biossegurança, que é um conjunto de medidas voltadas para a redução de riscos. Então essas medidas elas vão ser adicionadas desde o seu primeiro dia de trabalho dentro do ambiente hospitalar. Então conseguiu o emprego, conseguiu a sua atuação, você já vai receber uma cartilha, você já vai receber normas daquele ambiente em que você precisa se inserir. Você vai receber também um conjunto de equipamentos de proteção individual, né, são os EPIs. Esse EPI ele é fornecido pelo seu empregador, tá? Não é você que vai comprar o seu EPI. A partir do momento que você consegue o seu emprego na área, você vai receber esse EPI da pessoa que te contratou. E são EPIs que eles precisam ser adequados, tá? São EPIs adequados para o seu tamanho, são EPIs que precisam ter uma conformação em relação ao que você vai fazer, que você vai atuar. EPIs novos para que você possa dar início ao seu trabalho. Então aqui o que chama atenção na nossa biossegurança é que ela vai
ajudar a fazer uma minimização desses riscos, tanto para o homem, os animais e o meio ambiente. Então, a biossegurança ela entra em todos os ambientes de trabalho, ela entra em todas as profissões. Cada profissão tem a sua biossegurança específica. A gente vê a biossegurança de forma global, mas para cada profissão ela tem uma especificidade. Então, temos aqui também uma análise dos nossos riscos. E aí a gente vai ver a diferença aqui entre risco e perigo. Então, perigo é o estado ou situação que inspira cuidado. Então, a partir do momento que você está realizando um procedimento e esse procedimento ele tem que entrar ali em algumas normas em que você precisa ter bastante cuidado e que se você não tiver esse cuidado, você vai estar passando por uma situação de perigo. Então, principalmente em ambiente hospitalar, a gente tem muitos locais em que tem essa situação de perigo aqui. E a gente passa por diversas situações que vão fazer com que, se a gente não tiver com o psicológico em dia, se você não tiver dormido direito, se você não estiver prestando atenção, focado no que você está fazendo, aquele procedimento vai te trazer um grande perigo. Principalmente quando a gente está lidando com materiais perfuro-cortantes. E muito adequado para que a gente possa focar, fazer essa diferenciação. Então, quando você for para o teu ambiente de trabalho, tenta deixar numa caixinha separada todos os teus problemas, tudo que você está passando no seu ambiente familiar, tenta pelo menos não pensar muito, porque senão você vai acabar levando para o teu ambiente de trabalho e vai fazer com que esse perigo ele seja iminente, tá? E o risco? O risco já é o perigo ou a possibilidade desse perigo. Então, quando você não toma cuidado no que você está fazendo, você passa por essa situação em que o perigo está iminente, aí você já está correndo o risco. Então, esse risco, qual que é o principal foco dele? Esse risco ele vai te trazer o acidente de trabalho. Então, mais à frente a gente vai ver que esse acidente de trabalho ele é muito mais amplo, tá? Ele vai englobar tanto o momento que você saiu de casa em direção ao teu trabalho, como o momento em que você está retornando desse trabalho. E aí, por isso que é tão importante, quando você estiver indo e voltando para o seu trabalho, você faça somente isso. Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Se porventura te acontecer algum imprevisto, alguma situação de perigo e de risco, você vai poder incluir a tua ida e a tua volta. Seu empregador vai poder arcar com todas as despesas que todo esse perigo e todo esse risco vai te causar. Então, não tem como a gente falar de biossegurança sem a gente focar na nossa lavagem das mãos. Então, aqui a gente vai diferenciar asepsia com antisepsia. Para você que não é da área hospitalar ainda, está apenas no nível médio e está interessado em seguir essa área, não sabe ainda a diferença dos termos, eu vou te falar aqui agora. Então, ó, eu coloquei aqui justamente as imagens para que a gente não esqueça, porque muito mais do que um conceito é a nossa visualização. Então, aqui, o que vai ser a asepsia?
Asepsia é a limpeza de objetos, limpezas de superfícies em geral, limpeza de coisas inanimadas. De forma geral, é tudo que está em volta do nosso ambiente. Essa vai ser a nossa asepsia. Então, para que a gente não esqueça de jeito nenhum, a asepsia ela vai ser a limpeza de tudo que é inanimado, de tudo que não possui vida. E a antissepsia? A antissepsia ela já vai ser a limpeza do corpo em si, a limpeza de partes desse corpo, de partes dessa pessoa que vai estar atuando naquele momento. Então a gente sempre começa aqui com a nossa lavagem das mãos. Então a lavagem das mãos é uma antissepsia, a limpeza de um procedimento de imobilização é uma antissepsia. No momento em que está sendo feita uma cirurgia lá no centro cirúrgico, os profissionais de saúde, os técnicos, né, no caso, eles vão fazer uma antissepsia na região antes de acontecer as incisões. Então, em qualquer local que você vá fazer uma limpeza e que ali tem vida, ela é a antissepsia. Então, para que fique bem claro aqui, porque a gente não esqueça mais. Então, asepsia, objetos e produtos. Antissepsia, partes desse corpo, partes de regiões do corpo, né, das pessoas que estão envolvidas. Então, no momento que a gente não presta atenção no que a gente está fazendo no nosso ambiente de trabalho, vai acontecer riscos de acidentes. Então, você vai ter ali o perigo e você vai ter o risco. No momento em que esse risco ele fica muito eminente, ele vai causar uma sensação de que muito em breve ali vai acontecer uma tragédia. Então, esse risco ele vai ser classificado de algumas maneiras aqui. Ele vai ser classificado primeiramente de primário, que vai ser a própria fonte do risco, quando por si só já é um risco. Então, por isso que precisa prestar bastante atenção, porque o próprio, estou dando aqui como exemplo, né? O próprio frasquinho que você vai fazer ali uma aspiração, o próprio bisturi que você vai utilizar, o próprio tesouro de Lister, que é um instrumento utilizado em sala de gesso hospitalar, ele já é um risco se você não manusear de forma correta. Ou seja, a partir dali ele pode causar um pequeno acidente, um médio ou um grande acidente. Ele vai ser classificado também de secundário. Secundário é essa fonte de risco mais a condição insegura. No caso aqui, a pessoa que não sabe manusear o instrumento ou o frasco de medicamento ou os materiais que você vai estar utilizando ali para realizar o seu trabalho. Então, se pega os produtos que já vai ter um risco iminente ali, e mais a pessoa que não sabe mexer em tudo aquilo dali, que ela vai cometer uma imperícia, isso é quando o trabalhador não sabe mexer em tal coisa e mesmo assim ele vai lá e vai fazer. Muitas vezes por vergonha de falar que não sabe ou para tentar impressionar alguém. Então, ele vai estar mexendo em algo que ele não sabe. Então, ele vai estar cometendo uma imperícia. Então, como exemplo aqui, o material perfuro-cortante que a gente acabou de utilizar, ou perfurante, no caso das agulhas, e a gente não coloca no ambiente correto, que no caso é o descarpar, que a gente vai estar falando dele mais à frente, que é aquela caixa toda
sinalizada que a gente vai montar para poder colocar os nossos materiais pérfuro-cortantes e perfurantes. Então, se porventura a gente utiliza um bisturi para cortar uma malha, né, para cortar um pedaço de faixa. E aí a gente pega e não tá nem aí, joga esse pérfuro cortante no lixo comum. Então ali você sabe que está cometendo algo errado, está cometendo uma imprudência, né? Uma imprudência. E você também está sendo negligente, porque você não está nem aí com a pessoa, né? No caso, o trabalhador da higiene, que vai ali pegar aquele saco hospitalar e que vai ter material ali impróprio para ele. Então, a gente vai ter esse risco primário e esse risco secundário. E os nossos riscos, eles são divididos em tipos. A gente vai ter aqui os físicos, os químicos, os ergonômicos, os biológicos e os acidentes propriamente ditos. E tudo isso daqui a gente vai ver ainda nesse vídeo, nessa apresentação. Então, aqui na imagenzinha a gente pode perceber que essa pessoa aqui, ela está procurando uma tragédia. Porque ela está fazendo algo impróprio, ela está fazendo algo que não deveria ser feito de forma nenhuma. Porque aqui é um risco iminente de morte, inclusive. Se essa pessoa cai desse caminhão, se acontece algo imprevisto, essas pessoas que fazem isso sempre acham que não vão acontecer. Então, vai acontecer uma tragédia, não só com ela, mas com as pessoas que estão em volta. Então, nós vamos ver aqui cada um dos nossos tipos de risco, que são as nossas classificações desses riscos aqui. Então, o nosso primeiro que a gente vai focar são os nossos riscos físicos. Tá? Os nossos riscos físicos. Para simbolizar aqui, no ambiente hospitalar, a gente tem estufas, a gente tem autoclaves, todos eles com riscos que envolvem ali maquinários, envolvem energia elétrica. Então, tudo isso faz parte do nosso risco físico, do ambiente em si, da estrutura do ambiente. De repente, o ambiente que você está atuando, ele não está ali totalmente adequado para que você esteja ali. Ele é um risco iminente, um risco físico iminente. De repente, lá na sala onde você está atuando, está trabalhando, os fios estão desencapados, a sua serra de gesso ela não está adequada, ela está com alguns problemas. A estrutura ali do ambiente possui alguns mofos, ou coisa do tipo. Então, tudo isso daí é um risco físico, é o risco do ambiente. Temos também o nosso risco químico, que aqui já envolve os produtos que são utilizados para que a gente possa prestar essa assistência. No caso do nosso ambiente hospitalar, a gente tem bastante produtos que eles vão fazer um papel específico, né? Muitos deles são utilizados de forma inadequada. E todos eles vão ter os frascos totalmente sinalizados. Então, toda vez que você pegar num frasco, que ele vai ter uma simbologia de perigo, de risco iminente de morte, a gente só vai usar isso daí se a gente tiver certeza. É claro que lá
lá no ambiente hospitalar. Todas as pessoas que trabalham com esses materiais são mais voltados para laboratório. Todos eles têm um treinamento específico para lidar com isso daí. Mas é bastante comum em ambiente hospitalar acontecer esse tipo de acidente, essas explosões inesperadas por conta do produto em si que contém nesses frascos. Temos também o nosso risco, os nossos riscos biológicos. Esses riscos biológicos, eles são ligados aos micro-organismos, tá? Os vírus, as bactérias, todo ser vivo que é capaz de parasitar o corpo humano. E esses aí são os riscos mais perigosos, porque a gente não consegue ver a olho nu, mas eles estão circulando em todos os ambientes. Então, no momento em que você toca numa superfície e depois não higienizou as mãos, então toda vez que você vai para um determinado ambiente que tem alguém adoecido ou que tem alguém com determinada doença e você não usa o seu EPI apropriado, você vai se contaminar. E você se contaminando, você vai só repassando essas possíveis doenças. Então, aqui eu te trago algumas dessas doenças para que você possa analisar. Todas elas são causadas por parasitas, vírus, bactérias, protozoários, todos esses aí dessas famílias, fungos. Então, a gente tem que estar observando o tempo todo, se vigiando, se policiando, se a gente está utilizando o equipamento de proteção adequado, se a gente está tomando cuidado no que a gente está ali lidando, tratando. Então, aqui são apenas algumas doenças que esses micro-organismos que representam o risco biológico, eles podem trazer para nós. Então, aqui a gente também vai comentar sobre o nosso risco ergonômico e os acidentes em si, um pouco mais à frente, porque antes disso a gente vai analisar aqui a nossa simbologia. E todas essas simbologias, elas estão tanto em ambiente hospitalar e muitas delas em outros ambientes de trabalho. Aqui a gente está focando mais no ambiente hospitalar. Então, para você que quer seguir a área hospitalar ou para você que já trabalha, você precisa entender essas simbologias. Muitas delas não vai ter essa descrição aqui embaixo, não. Na maioria dos lugares vai estar só a simbologia, mas a partir do momento que você fixa e você entende, aí você já começa a compreender melhor e entender de forma mais ampla. Então, todas essas simbologias, aqui é o símbolo da radiação, do risco biológico e em seguida de armas químicas. E tem muito mais, né? Vou te mostrar aqui muito mais símbolos. Todas essas simbologias, elas fazem parte do equipamento de proteção coletiva. Equipamento de proteção coletiva, que são equipamentos, objetos e símbolos que vão proteger uma coletividade em geral. Vão proteger todos que estão naquele ambiente no momento. Esses daqui também a gente costuma observar bastante, que é o símbolo do irritante, e isso serve para produtos químicos. São líquidos, são gases que vão provocar uma irritação nas mucosas, olhos, nariz, boca. Então, a pessoa ela só pode entrar nesses ambientes se ela estiver totalmente equipada e for profissional da área. Tem aqui o símbolo do inflamável, esse daqui a gente vê também bastante, porque na área hospitalar o tempo todo a gente está lidando com materiais que podem causar uma inflamação, no caso, podem provocar incêndio, né? Temos aqui outra simbologia, só para a gente conhecer. Toda vez que a gente vê que essa árvorezinha
com esse peixinho, né? Ele tá aqui saindo dessa lagoinha, significa que é perigo para o meio ambiente. A caveirinha é de coisa tóxica, então a gente precisa manter distância. Toda vez que a gente vê essa caveirinha, se você não for da área, se você não for do setor, você se afasta. Temos aqui a nossa simbologia de produtos corrosivos, combustíveis, explosivos. Esses aqui a gente encontra mais em área laboratorial, mas a gente precisa entender porque os profissionais da área hospitalar, uma hora ou outra eles vão precisar frequentar esses ambientes. Então você precisa entender de área de laboratório, você precisa entender de central de material esterilizado e dos outros setores também, para que você possa ficar ligado. Porque se você está em ambiente hospitalar, lá dentro você pode ser alocado em qualquer setor, né? Mesmo você sendo de uma área específica, mas se porventura você se adequar em uma outra área lá, você vai atuar. E dando continuidade aqui às nossas simbologias, tem aqui a simbologia do nosso risco biológico. Então esse daqui é um dos mais importantes para que a gente possa trabalhar melhor, para que a gente possa se policiar, se vigiar, estar o tempo todo, principalmente, se possível, não tocando em superfícies, se possível, mantendo uma certa distância de outras pessoas e obrigatório estar lavando essas mãos o tempo inteiro, de preferência com água e sabão, né? O sabão hospitalar. A gente sabe que o álcool, né, seja ele em gel ou líquido, ele vai fazer uma higiene provisória, vai fazer uma proteção provisória ali nas camadas dessa mão, ali da microbiota dessa mão. Mas o que realmente vai fazer com que você se livre de vírus e bactérias e tudo mais é a lavagem correta das mãos. Temos aqui mais símbolos. Esses símbolos aqui a gente encontra muito mais para o pessoal que vai trabalhar no setor de radiologia. Mas a gente precisa entender porque em um momento ou outro você vai ter que entrar nesse setor. Então você precisa estar adequado, você precisa saber onde que você está entrando. Temos aqui também mais símbolos para que a gente consiga compreender. Depois você dá uma olhadinha aí direitinho e fixa principalmente, fixa o olhar, para que quando você observar só a simbologia, você já sabe se aquela região vai dar para você estar ali entrando ou não. Aqui está mais relacionado aos gases. Aqui o símbolo do nosso extintor. O nosso extintor, ele vai estar presente, em todos os ambientes que a gente estiver. Ele é um equipamento de proteção coletiva, praticamente universal. Todos os setores, todas as áreas profissionais precisam ter esse extintor, porque ele vai fazer ali num primeiro momento, numa situação de risco físico ou químico, de incêndio, ele vai fazer ali uma contenção até chegar os especializados, né? Que no caso é o Corpo de Bombeiro. E aqui outros símbolos que a gente encontra em vários locais, não só no ambiente hospitalar, e que esses aqui não tem necessidade nem de ter tarjazinha embaixo, que a gente já sabe, a gente já está sabendo aqui o que significa. Esse outro símbolo aqui eu coloquei por quê? Porque tem áreas restritas no ambiente hospitalar em que só pode entrar se tiver com uma roupa privativa específica.
tá? Contra raios, ionização e tudo mais. Então, principalmente quando você vê essa simbologia aqui, que significa que são os carcinogênicos, ou seja, que são atuantes que vão desencadear ali um câncer, né? Carcinogênicos são as células cancerígenas, para você não esquecer mais. Então, você não vai entrar. Você vai aguardar, você tem uma formação específica para que você possa entrar nesses ambientes, porque senão vai trazer problema para você. Esses aqui, né, a gente viu de uma forma separadinha. Aqui são os ionizantes, que é o perigo, né, o risco para a vida. E aqui está simbolizando que você precisa evacuar daqui, sair daqui imediatamente. E se você ficar por muito tempo, vai te levar ao óbito, à morte. E aqui, né, a parte elétrica, esse símbolo aqui significa que é o risco físico da eletricidade. Então aqui só mexem pessoas que possuem o treinamento apropriado para mexer nessas caixas aqui de energias. E aí a gente vai comentar aqui também sobre o nosso risco ergonômico. Tá? A ergonomia, ela vem de posicionamento. Então, só por você estar prestando atenção aqui, você já vai conseguir compreender. A ergonomia, ela vem do posicionamento do trabalhador. A posição que esse trabalhador fica no momento que ele vai executar o trabalho dele. Então, no ambiente hospitalar, a ergonomia ela é bastante importante, tem até setores que trabalham somente com isso, com ginástica laboral, tudo isso para melhorar e facilitar para que esse trabalhador de várias áreas, ele consiga atuar melhor. Por quê? Porque o trabalho que ele executa tem movimentos repetitivos, tem movimentos cansativos. E com isso, ele ficando muito tempo nessa repetição, vai causar problemas em articulações, em tendões, em músculos. Então, tudo isso daí, as empresas costumam analisar e observar para que seja focado e essa empresa não tenha prejuízos com esse trabalhador, porque se esse trabalhador adoece, muitas vezes não dá para treinar uma pessoa tão específica quanto aquele trabalhador que está saindo. Se o trabalhador ele vem a sofrer um acidente, se o trabalhador ele vem a ficar encostado, adoecido, é muito trabalhoso para as empresas conseguirem um substituto, substituta. Então, o ideal são as empresas olhar pelos funcionários, pelos trabalhadores, pelos servidores, para que eles consigam executar o trabalho deles com muito mais maestria, sejam pessoas completamente felizes. Por isso que a questão da remuneração ela é muito importante. Então, se você vai entrar em uma área só pensando em dinheiro, você não vai durar muito tempo. Se você entrar numa área só pensando no trabalho em si, não pensar na remuneração, você também com o tempo vai se desgastando e as pessoas vão percebendo isso daí, que você é muito bonzinho, ajuda todo mundo e está ali recebendo o mesmo valor, vai acabar te causando um transtorno também. O ideal é você entrar em uma área que você se identifica, em uma área que você gosta, em uma área que vai te trazer um retorno financeiro que vai dar para pagar ali as tuas contas, vai dar para arcar com as tuas despesas mensais. Nessa área hospitalar, em todas elas, não só na área de gestão hospitalar, mas em todas elas, é bastante comum as pessoas iniciarem com um trabalho voluntário. Mas esse trabalho voluntário ele tem um limite. Você vai atuar de forma voluntária. Nesse primeiro momento, o seu pagamento vai ser
a tua experiência profissional e logo depois você já vai batalhando para que você consiga o emprego fixo, o emprego, o trabalho, que você passe em um concurso para que você ganhe uma remuneração legal. Na maioria dos locais que você entra por concurso, principalmente em ambiente hospitalar, não tem um ambiente muito preparado adequado, mas tem a remuneração adequada, uma remuneração justa, então você vai analisando tudo isso daí, adequando sempre que possível. Então, em qualquer área que você for seguir, você precisa estar observando o posicionamento que você está trabalhando, se fica muito tempo em pé, muito tempo sentado, muito tempo encurvado. O profissional da sala de gesso mesmo, da sala de gesso hospitalar, em vários momentos ele precisa estar muito tempo abaixado, em um posicionamento que não é ergonomicamente sadio. Então, esse profissional, ele precisa estar observando o tempo todo para que uma vez ou outra ele faça um alongamento, uma vez ou outra, movimentos nesse corpo, movimentos principalmente na região da coluna. O profissional da sala de gesso, em algumas vezes, pega bastante peso. De repente, se você vai fazer o procedimento em um paciente obeso e ainda tem o peso da imobilização engessada, então muitas vezes esse paciente está sem acompanhante, então o profissional da sala de gesso ele tem que estar preparado para pegar alguns pesos de vez em quando. E o que vai fazer você preparar é você respeitar a hora do teu descanso, principalmente das tuas folgas. A maioria dos profissionais trabalham todos os dias, tem 2, 3 empregos. E isso daí não é adequado. Se porventura o que você está recebendo, você não está conseguindo arcar com as suas despesas, você tem que rever isso daí. Ou diminuir as despesas, ou você vai em busca de um local onde a remuneração é maior. E aí, só para a gente se situar um pouco disso daqui que a gente viu, a gente vai responder aqui umas duas questões, essas aqui eu tirei de concursos, tá? Para que a gente possa começar a se direcionar e entender que essa é uma disciplina importante e mesmo você que vai seguir a carreira hospitalar, a carreira privada, você vai passar por avaliações antes. E geralmente nessas avaliações costumam cair questões como essa daqui que a gente vai ver agora. São exemplos de materiais perfuro-cortantes, ou seja, materiais que perfuram e cortam ao mesmo tempo. Um exemplo, a tesoura, um exemplo, a lâmina de bisturi, um exemplo, algumas pinças. Então, todas elas, além de perfurar, elas vão cortar. Então, vamos analisar aqui, ó. Lâminas e lamínulas, algodão. Então, aqui é o seguinte, quando a gente perceber que uma questão ela já não tem nada a ver, a sequência, né? A gente já vai eliminando para que a gente não perca tempo. Porque aqui eu retirei de concurso e quando você for fazer um concurso na área, você já vai estar sabendo algumas técnicas de realização de prova. Então, a gente já sabe que materiais perfuro-cortantes são aqueles que perfuram e cortam, ou juntos ou separados. Então, a gente já sabe aqui que o algodão ele não é perfuro-cortante, então a gente já pula. Placas de Petri, que são aquelas plaquinhas de vidro para fazer, que são utilizadas em ambiente de laboratório, elas são perfuro-cortantes porque são vidros, né? Pipetas, catéteres venosos, pipetas, aqueles instrumentos que são utilizados também em laboratório, que eles possuem uma pontinha
geralmente material de silicone, que você consegue sugar alguma coisa ali. Geralmente o corpo deles é feito de vidro. Catéteres venosos tem uma ponta lá que ela é perfluocortante e comprimidos fora da validade. Aqui no caso do comprimido, ele entra no risco biológico, porque se for um comprimido fora da validade, ele vai te causar problemas estomacais, vai te causar reações adversas. Então, aqui não é o nosso gabarito. Questão C, lâminas de bisturi, lancetas. Lancetas são aqueles instrumentinhos, são aquelas pequenas lâminas que vêm junto com o kitzinho de medir a glicemia. Lâminas de barbear e ampolas de vidro. Então aqui provavelmente a gente já encontrou o nosso gabarito. Ó, lâminas de bisturi, lancetas, lâminas de barbear e ampolas de vidro. Esse daqui já é o nosso gabarito. Vamos ler as demais, só para a gente ver aqui o que está errado. Pipetas, tubos de coleta de sangue, algodão de retirada de punção. Aqui a gente já exclui. Agulhas, catéteres venosos, ampolas de vidro, sonda de dieta interal. Geralmente a sonda em si, ela não é perfluocortante. Na pontinha dela ali possa ser que seja um pouco perfurante, tá? Mas cortante ela não é. Então aqui o nosso gabarito vai ser a nossa letra C. Para quem está realizando o mini curso, depois a gente vai responder muito mais questões. A gente fixar o nosso aprendizado. E aqui a gente conclui essa nossa parte, essa nossa aula 2, esse nosso aprendizado sobre o início aqui da nossa biossegurança hospitalar. Para quem já é da área, a gente revisou algumas coisas, para quem não é, a gente iniciou. E eu quis trazer aqui de uma forma bem simples. Não, biossegurança não é um bicho de sete cabeças, a gente consegue entender, mas o principal ponto que a gente precisa compreender é que a biossegurança ela existe principalmente para evitar que tragédias aconteçam. Ela é a disciplina que estuda a prevenção. Através da prevenção a gente consegue evitar muita coisa. Isso daí que você precisa captar. Aqui são os contatos da professora. Aqui tem o meu Instagram. Aqui o canal do YouTube. Caso você ainda não se inscreveu, aperta no sininho ali. Aperta no botãozinho de inscrever e tem que ativar o sininho, porque se não ativar o sininho, o YouTube não entrega quando eu colocar vídeos novos aqui. E tem a nossa fanpage no Facebook, que muitas vezes eu coloco vários assuntos lá diferenciados. Cada rede a gente adequa para determinado conteúdo. Então aqui, fico muito contente e feliz porque você chegou até o final. Se você está interessado na tua formação, você está interessado na tua educação continuada, que é quando o profissional ele não para de aprender. O ser humano ele é capaz de aprender tudo que ele quiser, tudo que ele tiver vontade. Então, se você está aqui é porque você quis aprender, quis subir mais um degrau do seu conhecimento, quis fazer uma revisão do que você já estudou no teu curso, quis aprender o que você ainda não sabe. Eu fico bastante contente e feliz quando eu percebo que tem pessoas
que elas estão ligadas no seu crescimento intelectual e que esse crescimento ele possa ser durante todos os momentos da sua vida. Porque a partir do momento que você achar que já sabe tudo, aí você começa a ter uma contagem regressiva para a sua morte. Então, o que compensa a gente viver, a gente estar aqui nessa vida? É a gente fazer coisas boas, ajudar as pessoas e ajudar nós mesmos. Através de quê? Através do conhecimento. Só o conhecimento ele te liberta de tudo que te aprisiona, porque a partir do momento que você sabe determinada coisa, você tem autoridade naquilo e você se liberta da ignorância. O que é a ignorância? É o fato da gente não saber tal coisa. Então, continue em busca do seu aprendizado e que somente você vai conseguir te levar para outros patamares. Não imagine que fulano ou ciclano vai te levar não sei para onde, que fulano de tal vai te arrumar um emprego, que fulano de tal vai te promover de alguma forma. Não. É você que tem que cuidar de tudo isso daí. Por isso que você a cada dia tem que aprender coisa nova, você a cada dia tem que conhecer pessoas do bem, pessoas que vão te levar para outros patamares relacionados ali ao grupo de contatos. E somente você é capaz de trabalhar seu próprio cérebro para que ele consiga entender e captar mais e mais coisas a cada dia da sua vida. Então fica aqui o meu agradecimento por você ter ficado até o final dessa apresentação, dessa aula. E até mais, vamos nos ver no próximo vídeo.